A gente já conversou sobre isso, mas é muito importante nunca se perder de vista. Gente, nunca façam uma tarefa, nunca cumpram uma tarefa que tenha sido atribuída a vocês simplesmente por cumprir ou para chegar no final dela. Às vezes é difícil, é complicado, às vezes por questão de prazo, por volume de trabalho, a gente tem que fazer rápido, a gente não consegue despender de tempo para analisar. Sim, às vezes acontece, mas essa não pode ser a regra. A regra tem que ser a gente fazer uma gestão de tempo para que haja uma organização do trabalho que proporcione a possibilidade de sempre ter ali uma folguinha de tempo, de prazo, para analisar com calma, ler, pensar, ver se surgem dúvidas, dar uma pesquisada sobre o que se está fazendo, para com isso internalizar e aprender. Eu, quando estava na faculdade, estagiei por 1 mês em um escritório de advocacia, nada mais que isso, meio período, voluntário, eu ia todo dia, das 9 da manhã até pertinho do meio-dia, porque depois eu entrava no outro emprego que era seletista. E foi nesse 1 mês que eu absorvi o máximo que eu consegui sobre como gira, como funciona um escritório de advocacia. E tem coisa que eu trago até hoje comigo, e que essa absorção dependeu única e exclusivamente de mim. Fazer uma determinada tarefa diversas vezes, só que não saber o que você está fazendo. Isso é inadmissível. Para quem? Para o escritório? Para mim? Não. Isso é inadmissível para cada um de nós, particularmente. Como eu disse, vai um passo para trás. Eu vou falar especificamente da advocacia. Todo mundo sabe, não é segredo, que a faculdade não ensina a advogar. A prática a gente vê aqui que é muito diferente do que a gente vê na faculdade. Portanto, eu também não aprendi a advogar na faculdade. Eu aprendi a advogar num estágio e depois num emprego que não era em escritório de advocacia, que era completamente diferente, e eu aprendi a advogar com um estágio de 1 mês, das 9 ao meio-dia, num escritório de advocacia. Porque toda vez que eu ia fazer uma petição de juntada, simples, venho requerer que seja juntado o rol de testemunhas anexo ou o subestabelecimento anexo, para que gere os seus respectivos efeitos. Eu tinha que ter uma organização para que naquela hora de fazer o protocolo da petição de juntada, eu tivesse a folga de tempo para pegar o processo. Às vezes não dá lá do começo, não dá, mas pegar os últimos atos, ver do que se trata, entender o que está acontecendo ali no processo, para ter aquela noção, aquela lembrança, que um dia eu vou resgatar e vou usar para um caso meu, em que eu vou atuar, que eu preciso colocar a mão na massa. Tá? Muitas vezes não é aprender propriamente dito com isso, né, na hora ali, verificando o processo, analisando a ação que eu estou protocolando. Às vezes é menos que isso, é o que eu acabei de dizer, é você ter aquela lembrança que um dia você já viu algo parecido e que seguiu mais ou menos naquele caminho. Então você já tem um alicerce, você já tem uma base sobre como seguir. Eu trabalhei durante 5 anos num cartório de registro de imóveis. Lá não se propõe processo, não se faz petição, não tem nada disso. Lá chega, às vezes, partes de processo, como formais de partilha, carta de sentença, para que seja praticado um ato na matrícula do imóvel. Ou um mandado, às vezes chegava um mandado, que é uma folha, faça a penhora do imóvel da matrícula tal. Eu me esforçava para ter a folga de tempo para pegar aquele mandado, ver o processo, dar uma entradinha lá, nem que seja, na época não tinha nem acesso aos autos em si, mas para ver os andamentos, entender mais ou menos o que aconteceu, olhar a matrícula, ler de quem era, quem estava sendo processado, quem que estava processando quem, para então entender por que eu estava praticando aquele ato de penhora. Eu aprendi a advogar com isso? Efetivamente não. Mas hoje eu tenho uma noção do caminho, a lembrança do caminho do que eu já vi, o que aconteceu. Isso é que é importante. É isso que eu quero que vocês sempre tenham em mente, todo dia, quando vocês forem cumprir tarefas, lidar com documento, tá?
ter atenção ao que está acontecendo no quadro geral. Foi o que a gente conversou hoje, que vocês estão cansados de ouvir. Muito mais importante do que saber fazer um ato específico com excelência, antes disso, é ter a noção geral do caminho, do porquê fazer aquilo, praticar aquele ato. Por que se chegou naquela situação, naquele momento, naquele quadro em que é necessário praticar aquele ato. E isso você desenvolve com esse exercício de procurar, dar uma olhada, pensar, perguntar, entender o quadro geral. A partir do momento que você tem esse alicerce, essa base de entendimento do quadro geral de como as coisas funcionam, você consegue, por conta ou demandando muito menos auxílio, chegar nos atos específicos. Porque você entende o quadro geral, o porquê. E aí você fala, entendi por que se chega naquele momento. Então, diante desse fato, tudo indica que o caminho que eu tenho que seguir é esse, chegar naquela providência judicial, naquela petição, naquele tipo de pedido. Eu tenho que juntar diante desse fato, diante da visão que eu tenho, do alicerce que eu tenho construído, eu entendo que as provas que eu preciso colher e deixar preparadas são essas. Certo? O raciocínio principal, a cereja do bolo de se desenvolver, não só na advocacia, mas em qualquer exercício profissional é esse. Entender primeiro o quadro geral, se esforçar para aumentar a sua capacidade de abstração. Isso vocês estão cansados de ouvir. Capacidade de abstração é sentar diante de um determinado problema, de um determinado caso, e não ter aqueles tapumes de visão assim. É abstrair, mas se for assim, se for assado. É diferente de viajar. Viajar é abstrair sem critério, sem estudo, sem conhecimento. Primeiro você estuda, você constrói as suas bases, os seus parâmetros de conhecimento que vão te direcionar a uma abstração útil, certo? Então, primeiro é estudar e ter o conhecimento técnico mínimo para ter os limites ali para não viajar. E aí, a partir disso, você começa a abstrair dentro dos padrões, dos parâmetros técnicos, científicos, enfim, para qualquer profissão. É só chegar todo dia no mesmo horário e fazer a mesma coisa? À primeira vista, todo mundo acha que é. E pode ser, num cargo público. Pessoa que se sustenta, que é feliz com isso, tudo bem. Mas, em regra, com o tempo, isso não é suficiente para a pessoa. Porque nós, seres humanos, a gente está condicionado a se aborrecer com a mesmice ao longo do tempo. E quem se aborrece com a mesmice ao longo do tempo, ou quem já tem um perfil de preferir dinamismo, coisa nova todo dia, não fica apegado à monotonia, não fica apegado a chegar todo dia no mesmo horário, cumprir as tarefas, fazer as mesmas coisas e tudo mais. Ela passa a abstrair, pensar fora da caixa. Tudo isso é clichê, mas são clichês porque tem um alicerce ali de verdade. Pensar fora da caixa e sair daquela monotonia. Por exemplo, tem cara ali que faz isso, que a gente conhece, que todo dia chega, o objetivo dele era passar no concurso, ficar ter uma mata e ficar sossegado, com segurança financeira e fazer o mínimo possível ali todo dia. Tudo bem, ele está feliz com isso? Ótimo. Há outros que a gente conhece que, além de ter a segurança financeira e tudo mais, ele faz de tudo que está ao alcance dele para ter excelência no que ele faz dentro das competências necessárias do cargo público, mas além disso, o cara é pesquisador, o cara monta comissão pública para melhorar procedimento e sistema dentro do órgão em que ele é servidor. Mas porque antes disso, o que ele tem? A visão do quadro geral, de entender como que aquilo funciona, e isso é o alicerce para ele poder ultrapassar os limites do só fazer as mesmas tarefas todo dia ou simplesmente cumprir tarefa por cumprir. Entenderam o quadro geral?
Não cumpram tarefa por cumprir, porque essa é a base para o crescimento de cada um de vocês.